Gimomel, Gimomel, vamos festejar. Ian Neves, Gaio Fato, com 200k. João Carvalho é bom, Berto Matos também. Todos dois já ultrapassaram 100. E a Laura Sabino também é fantástica, já tem 150. Vamos agora falar de duas que vão arrebentar. Sabrina Fernandes, do Tese 11, e a Rita, do Tempero Drag. Gimomel, Gimomel, vamos festejar. Esse é um momento para se alegrar. Camaradada, esse fim de ano arrebentou. Gaio Fato e Ian Neves com 200k. João Carvalho com 100k. Gente, foi divino. E agora, olha a melhor notícia de todas. Rita do Tempero Drag tá voltando de Cuba. E um camarada aqui do canal e a Laura Sabino estão chegando lá. 2023 promete. Em homenagem aos camaradas e a Cuba, vou trocar esse chapéu de Papai Noel pelo nosso bonezinho de Cuba. E vamos fazer o vídeo de hoje usando o nosso boné. Gente, estamos extremamente felizes com História Pública e História Cabeluda chegarem a 200k. Mas teve um camarada nosso comentando no nosso último vídeo, que está aparecendo aqui embaixo, sobre um canal que a gente já assiste e ainda não citamos aqui, o Filosofia Vermelha. O camarada Glauber fez o percurso inverso do meu. Enquanto eu saí da Alemanha para vir para as praias cariocas, o camarada saiu do Brasil e agora está morando na Alemanha. Ele tem feito um canal de filosofia, mas com viés marxista. E agora o camarada Glauber abriu um clube de leitura. O livro que está rolando agora é A Queda, mas o próximo é uma obra de arrebentar, super atual. O Manifesto Comunista. Dando prosseguimento então a este projeto que é o Filosofia Vermelha, que é o nosso curso de introdução à filosofia, nós vamos inaugurar agora um clube de leitura. A proposta é a gente ler uma obra por mês. O clube é pago, isso é um problema. Mas quem tiver interessado na possibilidade de durante um mês estudar o manifesto, vai ser uma oportunidade. O camarada disponibiliza de algum jeito um manifesto que eu não sei qual é. Mas eu vou dar uma dica para vocês, para a classe trabalhadora, principalmente a classe trabalhadora que não tem tempo de ficar lendo. O Como Ninja, um outro camarada da Soberana, deixou um audiobook aberto no YouTube do Manifesto Comunista. São vários camaradas que fazem a leitura ali e o prefácio é do Ian Neves. Então, quem tiver afim de ingressar no clube de leitura do Filosofia Vermelha e não tiver tempo de ler o manifesto e quiser ouvir em audiobook, tem essa possibilidade, fica a nossa dica. E o Marx se muda para Paris para fazer parte de uma revista chamada Anais Franco-Alemães. Apesar do nome, todos os membros da revista eram de origem alemã, exceto um russo muito famoso chamado Mikhail Bakunin. E tem mais uma razão para a gente festejar o dia de hoje. Além, é claro, do Ano Novo. Mandamos um galinha verde lá para Ponte do Barril. Então, é claro que hoje vamos festejar, mas vou advertir a todos nós, os próximos anos não serão fáceis e será necessário muita luta para reconquistar os direitos perdidos da classe trabalhadora. Então, se preparem, porque a vitória não está dada. E a tragédia da gestão do Bolsonaro, desse proto-fascista no poder, começou no dia 1º de janeiro de 2019. Ali, o Galinha Verde extinguiu o Ministério da Cultura e o Ministério dos Esportes. Sem ministérios, a cultura passou a ser gerida numa secretaria dentro do Ministério da Cidadania. E para o Ministério da Cidadania, quem foi nomeada? Damares. Isso mesmo. Aquela tragédia humana e que agora vai nos infernizar a alma lá no Congresso. Mas no dia 1º de janeiro de 2019, deixamos de ter o Ministério da Cultura. O prejuízo disso é um absurdo. Todos os aparelhos, todas as políticas culturais construídas no decorrer de anos foram extintas, viraram fumaça, se desfizeram da noite para o dia. E como nenhuma tragédia é suficiente no fascismo,
Antes que 2019 se acabasse, o Ministério da Cultura, que já não era mais ministério, tinha se tornado uma secretaria, foi transferido do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo. Roberto Alvim fez uma declaração repetindo ipsis litem o roteiro de Goebbels, ministro da propaganda nazista de Hitler, que inclusive sucedeu o Führer quando o Führer se suicidou. Provando que eu estava certo quando disse que a história acontece pela primeira vez na forma de tragédia e depois se repete como farsa. Secretário Especial da Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro. E eu venho falar a vocês sobre um assunto muito importante. Quando eu assumi esse cargo em novembro de 2019, o presidente me fez um pedido. Ele pediu que eu faça uma cultura que não destrua, mas que salve a nossa juventude. A cultura é a base da pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. E é por isso que queremos uma cultura dinâmica, mas ao mesmo tempo enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes. Caraca! Impressionante. Inacreditável. O secretário de Cultura do Bolsonaro repetiu o discurso do ministro de Hitler. E quando foi interpelado por que ele fez isso, ele disse que a ideologia ali presente no nazismo era boa, apesar de ter terminado com a mortandade que terminou. Se havia alguma dúvida de alguém sobre o caráter fascista do governo, ali ficou evidente. Mas não parou por aí. Claro que não. O desmonte da política do Estado em relação à cultura e ao esporte foi só o começo da tragédia fascista. O primeiro ministro da Educação do Bozo decidiu intervir em todos os livros de história do país, retirando toda menção à ditadura militar. Mas Ricardo Vélez durou pouco no ministério. Sucedeu a ele o Weintraub, que era contra a educação, passou o seu tempo nomeando reitores sem eleição, tentando destruir o Enem e, no fim, chamou todos os ministros do Supremo Tribunal de vagabundos. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. A frase de Weintraub sobre o Supremo Tribunal acabou antecipando sua quebra. Seguiu a ele Carlos Decotelli, anunciado como se tivesse mestrado pela FGV, doutorado na Universidade do Rosário. Pois bem, no dia seguinte do seu anúncio, a Universidade do Rosário negou que a qualquer momento de sua existência tivesse concedido o título de doutor ao ministro. Em seguida, também foi negado a existência do título de pós-doutor. Em relação à dissertação de mestrado da FGV, o ministro foi acusado de plágio. Ele copiou de outra pessoa sua dissertação. Para quem não sabe, copiar uma dissertação ou uma tese de alguém é o maior absurdo que se pode fazer na educação. É um dos maiores crimes da academia, porque não leva a sério a importância do desenvolvimento da pesquisa. Mas para um governo que acredita em terra plana e é contra a ciência, colocar uma figura dessa no Ministério da Educação faz sentido. O ministro foi substituído por Milton Ribeiro, um pastor evangélico que, entre outras coisas, se envolveu na corrupção com o caso dos pastores que ele colocou para receber a verba da educação, que jamais foi utilizada como educação. O ministro da Educação ainda teve o desplante de afirmar que os homossexuais eram frutos de famílias desajustadas. No fim, foi exonerado, e depois de sua exoneração, o ministro ainda deu um tiro a esmo dentro do aeroporto e afirmou que a arma tinha disparado à toa. E é claro que o caráter fascista que a gente já tinha visto no caso do Roberto Alvim estava presente no ministério inteiro do Bolsonaro. Podemos ver isso também no Weintraub, que naquela mesma reunião que fez a afirmação sobre os ministros do Supremo, ainda fez a seguinte fala
contra os povos indígenas e contra os povos ciganos. Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. E é claro que, tendo garantido que não ia demarcar nenhuma terra indígena, Bolsonaro fez o que pôde para desmontar a FUNAI. Colocou um interventor na presidência, alguém que não era funcionário de carreira e nem tinha participado da FUNAI. E esse interventor perseguiu e pressionou os servidores da FUNAI para que permitissem a aprovação de projetos ilegais dentro das terras indígenas. Ele chegou a fazer denúncias falsas e abrir processos administrativos para pressionar e assediar os servidores da FUNAI. No fim de sua gestão, ao apagar as luzes do governo, Bolsonaro substituiu o Estatuto da FUNAI por um outro estatuto de gaveta, feito escondido, sem a participação de técnicos, sem a participação de povos indígenas e nem da sociedade civil. E se você está espantado com o que foi feito com a FUNAI, espere para ver o que foi feito com a ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, responsável por salvaguardar a biodiversidade brasileira, um dos patrimônios do país. O ICMBio, de cara, foi colocado na presidência dele um coronel da PM, que não era servidor de carreira dentro do Instituto. Esse coronel, para piorar a situação, representava empresas mineradoras, garimpo. Foi como colocar uma raposa para tomar conta de um galinheiro. No fim, o presidente do ICMBio aparece vestido com colete de uma fusão de empresas e chega a representar uma empresa que fazia garimpo ilegal de ouro. Sucedeu a ele outros dois presidentes que também não eram do Instituto, coronéis da PM, do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Bolsonaro, quando foi eleito, retribuiu o favor a quem lhe permitiu a eleição. Moro, o juiz que prendeu de forma ilegal o ex-presidente Lula, de modo a permitir que Bolsonaro pudesse ganhar a eleição. Porque se Lula estivesse solto naquela época, é muito improvável que o fascismo tivesse ganho aquela presidência. Bolsonaro sabia disso e chamou Moro para ser seu ministro da Justiça. Mas o amor entre os dois acabou no momento em que Moro se recusou a trocar o chefe da Polícia Federal. Bolsonaro pressionava o ministro porque o chefe da Polícia Federal fazia uma investigação contra Flávio Bolsonaro, seu filho, que havia praticado rachadinhas na época que era deputado. Como Moro se recusou a fazer a troca exigida pelo presidente, Bolsonaro simplesmente trocou o ministro, falando isso abertamente. E começou uma guerra entre os dois. E terminou com o vazamento daquela maravilhosa reunião do Ministério que levou à queda do Weintraub e que deve estar aparecendo aqui em algum lugar da tela, porque nós, aqui no canal, publicamos ela na íntegra naquela ocasião. Pois é, Moro sai, mas ataca como pode o então presidente. Aliás, naquela reunião, pudemos ver Ricardo Salles falar uma barbaridade sobre o Ministério do Meio Ambiente. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento. Ele falou que a Covid era boa, porque estava matando milhares de brasileiros e desviando a atenção da mídia. Graças a isso, o Ministério do Meio Ambiente conseguia acabar com as leis ambientais e destruir os órgãos de fiscalização. E foi assim que os fazendeiros, os grandes latifundiários, conseguiram fazer as piores queimadas do Pantanal e da Amazônia, terminando com uma grande quantidade do patrimônio brasileiro e transformando uma boa parte dos dois biomas em pasto e soja. E a Covid talvez seja o pior aspecto do governo fascista de Bolsonaro, porque foi através dela que o Bolsonaro conseguiu fazer um genocídio que levou à morte quase 700 mil brasileiros de modo oficial. Mas é bem provável que tenha sido até o dobro disso. Isso porque, de cara, o presidente não permitiu que as medidas fossem tomadas. Assim que se instalou a crise pandêmica, o ministro da Saúde, apesar de neoliberal, defendeu o SUS.
porque entendeu que somente com uma ação organizada e coordenada no padrão nacional ele conseguiria fazer as medidas necessárias para impedir a calamidade pública que vinha. Bolsonaro entrou em atrito direto com Mandetta. Forçou o Mandetta a dizer que a cloroquina era boa e podia ser utilizada. O medicamento não serve para a Covid, mas o presidente queria porque queria que o ministro dissesse isso em rede pública. Mandetta resistiu até o final. Tentou manter no ministério as medidas necessárias a serem tomadas. E por isso foi demitido, afastado pelo Bolsonaro, que deixou o Ministério da Saúde acéfalo, sem cabeça, trocando frequentemente o ministro para confundir e impedir que acontecesse uma ação coordenada contra a Covid. Parece que o presidente queria que a Covid se espalhasse e matasse. Tanto assim que, além de falar sobre o placebo, fez pouco da doença, dizendo que ela era só uma gripezinha. E que, portanto, todos podiam sair, conversar e se infectar e passar a Covid sem maiores problemas. Além disso, o presidente fez campanha contra a máscara e contra a vacina. Aliás, atrasou a entrada de vacina no país o quanto pôde. Tentou ganhar propina em vendas ilegais. Não fez as compras que deveriam ter sido feitas. E, no fim, estimulava as pessoas a não tomarem a vacina, dizendo que elas iam se transformar em jacaré. Esses foram apenas alguns dos aspectos que nós escolhemos para fazer a retrospectiva fascista do governo Bolsonaro. Mas não se iludam, ainda não acabou. Precisamos fazer a união do povo nas ruas para reconstruir os direitos perdidos e para mandar para o esgoto da história todos os fascistas e protofascistas que se estabeleceram no governo. Temos que acabar com essa corja e enterrar definitivamente o fascismo. E isso, Gaio Fato já nos ensinou. Só vai acontecer quando emanciparmos a classe trabalhadora, que só pode acontecer no comunismo. Então, camaradas, a luta continua. Não daremos descanso a eles. Como diria o Jorge, foco na porrada. Vamos pra cima deles, camaradas. E já!